Amiga, eu acho que é só. Tá Ah, não gravando, tá começou, gente. gravando. Pode ir, vai. Vai com Deus, pode ir. Tá, põe aí, amiga. Tá. Então, a gente vai estudar agora. Eu vou dar uma introdução a respeito do sistema nervoso autônomo, mas para comparar o simpático e Quando eu tiver parasimpático. vermelhinho ali em cima, aí você começa a falar. Mas já tá gravando já, Babi, eu acho. Você não tá ouvindo, amiga. Tá gravando, não tá? Já tá gravando. Tá gravando, mas tá tudo ok. Ai, desculpa. Tá, eu vou dar uma introdução do sistema nervoso autônomo, mais para um efeito comparativo das duas divisões, e os outros monitores vão destrinchar isso de uma forma mais específica, com as vias, os receptores e os efeitos nos órgãos. Então tá, a gente tem o sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central, que vocês vão ver no segundo ano em neuro, e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele ainda é subdividido em sistema nervoso periférico somático, está relacionado com o movimento voluntário, como controle dos músculos esqueléticos, e o sistema nervoso autônomo, que está relacionado com tudo o que se diz não voluntário, como controle de órgãos e vísceras. Uma coisa importante agora é vocês entenderem sobre o conceito de homeostasia. O que seria homeostasia, né? Homeostasia é um processo de regulação própria do organismo, de forma a manter constante as condições adequadas para a que meu vida. áudio tá saindo tipo uns 30 segundos depois do que eu falo. Então a homeostasia é um processo de regulação própria do organismo, de forma a manter constante as condições adequadas para a vida. Então, para manter essa homeostasia, a gente tem um trabalho do sistema nervoso autônomo, junto do sistema endócrino, em relação aos hormônios, e também junto de comportamentos e emoções. Então, a gente tem uma integração do controle homeostásico no sistema nervoso central, como bulbo, ponte e hipotálamo. Em relação a isso, vocês não precisam se preocupar, é mais para entender o conceito de homeostasia mesmo. A gente tem mais o sistema nervoso autônomo como importante agora. Então, a gente tem que o sistema nervoso autônomo trabalha para manter esse equilíbrio de forma que as suas duas divisões controlem atividades importantes do organismo, como temperatura, pressão e osmolaridade. Temos que essas duas divisões do autônomo trabalham de forma complementar e cooperativa para manter essa sintonia fina dos processos fisiológicos. Então, apenas em situações extremas que a gente vai ter uma ou outra divisão autônoma atuando de forma mais expressiva. Na maioria das vezes, a gente tem as duas divisões atuando de forma complementar mesmo, no aumento e redução das atividades dos tecido-alvos, que é bem para caracterizar aquele exemplo de gangorra que a Maria Andréia colocou no slide de vocês, que é um equilíbrio dinâmico mesmo. Então, em situações de luta ou fuga, a gente tem sim a gangorra pendendo para um lado, mas na maioria das vezes essa gangorra fica em equilíbrio, que é tudo para manter, digamos assim, uma condição perfeita do nosso organismo, né? Não. Aqui a gente tem o conceito de controle antagonista no sistema autônomo. Controle antagonista seria que essa divisão autônoma, uma é excitatória e outra inibitória, na maioria das vezes. Eu coloquei aí uma exceção que é importante para entender, que são que as glândulas sudoríparas e os vasos, eles apresentam apenas inervação simpática. Então, a gente não vai ver esse controle antagonista como a gente veria na frequência cardíaca, por exemplo. No coração, a gente tem que uma divisão autônoma aumenta a contratividade do coração, aumentando a frequência cardíaca, enquanto outra diminui essa contração, diminuindo a frequência cardíaca. Então, a gente vê esse controle antagonista, assim, tirando a glândula sudoríparas e o vaso. Outro conceito importante que eu pus aí em letras maiores, que é importante lembrar. A resposta pode ser determinada pelo tipo de receptor e não pelo neurotransmissor. Então, a gente tem que, por exemplo, eu vou dar um exemplo dos vasos. Os vasos, eles possuem dois tipos de receptores adrenérgicos, que vocês vão ver mais para frente. E os dois são ativados pelo mesmo neurotransmissor. Só que em um receptor, a resposta vai ser aumentando, provocando a vasoconstrição. Em outro receptor, a resposta vai ser
pela vasodilatação. Então, a gente tem que o mesmo neurotransmissor, ele provocou respostas diferentes nesse tecido, dependendo do tipo de receptor. Então, a gente tem que lembrar que é o receptor que vai trazer a resposta final, dependendo das vias que vão ser ativadas dentro da célula, né? Então, isso é importante. Tá. Aqui a gente vai falar falar um pouco sobre as vias, de uma forma bem simples mesmo, porque elas vão ser destrinchadas nos próximos slides de uma forma específica. Então, o que seriam vias? Vias são formadas por dois neurônios em série. A gente tem, então, o neurônio pré-ganglionar. Amiga, pode passar. Tá. Aqui. A gente tem o neurônio pré-ganglionar, que está mostrando aí, que é o que sai do sistema nervoso central e projeta o seu axiônio, que é essa barrinha em azul, para o gânglio autonômico. E o neurônio pós-ganglionar, que o corpo celular, que é essa em forma estrelada, está no gânglio autonômico e projeta o seu axiônio no tecido-alvo, onde vai ser realizada a resposta final. Em relação ao gânglio, o que é gânglio, né? Gânglios são conjuntos de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central. Bora. Certo. Então, sabendo disso, a gente tem um conceito importante, que é a divergência. Na divergência, cada neurônio pré-ganglionar pode fazer sinapse com vários neurônios pós-ganglionares. Isso é bom, porque um único sinal vindo do sistema nervoso central e que passa por esse neurônio pré-ganglionar, ele pode afetar um grande número de células-alvos, porque o sinal é difundido. Ele pode fazer conexões com vários neurônios pós-ganglionares, apenas um fazendo com vários neurônios pós-ganglionares, difundindo esse sinal. Então, isso é uma coisa importante também. Tá. Aqui, só para voltar naquilo que eu tinha falado, aqui é só uma divisão, só para vocês saberem onde a gente está, né? Para vocês verem de forma mais esquemática. Então, a gente tem o sistema nervoso, que é dividido em central e periférico. O central a gente vai ver depois em neuro, ano que vem. E o periférico, que é dividido em somático, relacionado aos músculos esqueléticos, e o autônomo, que é o controle involuntário de glândulas, músculo liso e músculo cardíaco. E no autônomo, a gente tem a divisão entre simpático e parasimpático. Então, só para saber aqui, a gente está estudando agora essa divisão, sistema nervoso periférico, autônomo. Tá. Então, agora eu vou passar uma revisãozinha, mais para vocês compararem a diferença anatômica mesmo entre as vias simpáticas e parasimpáticas. É mais para efeito comparativo, porque vocês vão ver isso melhor com a Alana e a Tia. Então, no sistema nervoso simpático, a gente tem que ele se origina na região torácica e lombar da medula. Vocês podem ver ali, sistema nervoso central. Uma coisa importante para vocês diferenciarem entre o simpático e o parasimpático é em relação ao tamanho do neurônio pré-ganglionar e do pós-ganglionar. Na verdade, essa é a parte mais importante aqui desse slide, que são as imagens, né? Então, na parte simpática, a gente tem que os neurônios pré-ganglionares são curtos. Vocês podem ver aí que do corpo celular que está lá no sistema nervoso central, para o axônio que chega no gânglio, a gente tem que o axônio é bem mais curto que no neurônio pós-ganglionar, que é o que sai do gânglio e vai para o tecido-alvo. Então, essa é a principal importância desse slide mesmo. Vocês têm aqui um resumo, vocês podem depois usar o slide para resumir e tal, só que a gente tem que focar nessa diferença anatômica entre o pré e o pós. Comparando com o slide anterior, no parasimpático, os neurônios pré-ganglionares, eles possuem... Nossa, acho que eu escrevi errado, amiga. Eu escrevi? Gente, tá escrito errado, mas vocês mudam aí, tá? Desculpa. Os neurônios pré-ganglionares, eles possuem axônios longos. Não é curtos, tá? É longos. Nem vocês podem ver aí na fotinha. No sistema nervoso central, chegando até o gânglio, o axônio é bem mais longo que no simpático. E o neurônio pós-ganglionar, ele possui axônios curtos. Vocês podem ver aí que do gânglio até a tecido-alvo, o axônio é bem mais curto. Então, essa é a principal diferença entre o simpático e o parasimpático no quesito de anatomia das vias. Vocês têm que guardar bem isso. Em relação ao neurônio pré e pós, essa é a principal diferença em relação à anatômica.
A parte de neurotransmissor e de receptor vai ser falada depois. Aqui eu coloquei um slide para falar um pouco sobre o conceito de junção neuroafetora. Lembrando que na última aula que vocês tiveram, na última monitoria, vocês falaram bastante da junção neuromuscular e da placa motora, né? Então aqui é um pouco diferente. A placa motora e a junção neuromuscular diz a respeito especificamente da parte de músculo, né? Músculo esquelético, do sistema somático. Vocês viram o controle dos músculos esqueléticos. Aqui no sistema nervoso autônomo, a gente vai chamar de junção neuroefetora, que seria a sinapse entre o neurônio pós-ganglionar autonômico e a sua célula-alvo. Então, enquanto lá na placa motora a gente estava falando do neurônio com músculo esquelético, aqui a gente tem a célula-alvo, ou seja, músculo liso, músculo cardíaco ou a glândula. Nessa junção neuroafetora, a gente também vai falar um pouco do conceito de varicosidades, que são dilatações no terminal axônio do neurônio pós-ganglionar, que possuem vesículas que armazenam os neurotransmissores. Elas armazenam antes de liberar. Então, por isso que tem formando essas dilatações em forma de bolinha mesmo. E outra diferença que a gente vê em relação à placa motora, na junção neuromuscular da última aula, são que na junção neuroafetora a gente não tem aglomerados de receptores perto da fenda sináptica. A gente tem que os receptores, eles são dispersos no tecido, né? Não são aglomerados específicos pertinho da fenda sináptica. Então, quando o neurotransmissor é liberado, ele se difunde pelo líquido intersticial e pode atingir receptores localizados de forma, mais longe da fenda sináptica, não são aglomerados certinhos. Então, essas são diferenças assim que eu pontuei para diferenciar da placa motora mesmo. Então, em relação a esse resuminho assim, foi mais para comparar, para vocês já terem mais na cabeça assim. E agora a gente vai falar sobre o simpático e parasimpático de uma forma mais específica, tá? Oi, gente, é a Lana. Eu tô falando um negócio aqui da Sabrina porque a gente tá no mesmo quarto dividindo, mas agora sou eu que tô falando. A gente separou as vias simpáticas e parasimpáticas um pouco diferente de como eles fazem no livro e como a professora apresentou na aula, porque normalmente no livro eles apresentam as duas ao mesmo tempo, né? Aqui a gente quis separar só para tentar deixar um pouquinho mais claras as coisas. Então a gente vai começar pela via simpática. A Sabrina já deu uma diferença importante, uma diferença anatômica da via simpática, mas existem as diferenças funcionais também que a gente vai falar agora. E vou falar da anatômica também. Então, as vias são compostas por dois neurônios em série, um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós-ganglionar. Na via simpática, esse neurônio pré-ganglionar, ele sai lá dos segmentos torácicos e lombares da medula espinhal. Então, vocês estão vendo aqui na imagem os segmentos torácicos e lombares da medula espinhal. O corpo celular do neurônio fica lá inserido na medula espinhal e quem se projeta até o gânglio é o axônio. O axônio vai se projetar até o gânglio que fica ali, do ladinho da medula espinhal, e por isso que esse neurônio ele é mais curto, porque o gânglio fica bem próximo da medula espinhal. Aí, na sinapse ganglionar, o neurotransmissor é a acetilcolina. O neurônio pré-ganglionar vai secretar acetilcolina, que vai agir nos receptores colinérgicos nicotínicos na membrana do neurônio pós-ganglionar. Então, é bem parecido com o que a gente já tinha visto lá na junção neuromuscular. É o mesmo neurotransmissor, no mesmo receptor, age abrindo canais iônicos, que vai disparar um potencial de ação no neurônio pós-ganglionar. O neurônio pós-ganglionar, por sua vez, o corpo celular dele está inserido lá no gânglio, e o axônio vai se projetar até as células-alvo. Lá nas células-alvo vai acontecer a junção neuroefetora, que é a sinapse do neurônio pós-ganglionar com a célula-alvo. E nessa sinapse, na via simpática, o neurotransmissor liberado é a noradrenalina, que ela atua em receptores chamados de receptores adrenérgicos, que a gente vai ver mais para frente.
Então, além dessa diferença anatômica que a Sabrina já tinha falado, de um neurônio mais curto, um neurônio mais longo, a localização do gânglio que está ali do lado da medula espinhal, a gente tem essa diferença dos neurotransmissores e dos receptores também. É uma diferença funcional que a gente vai explorar mais. Ah, é você que muda? Aí, a gente falou sobre o neurônio pós-ganglionar. Existe um tipo de gânglio diferenciado, que a gente chama de gânglio simpático modificado, que é a medula da glândula adrenal. A adrenal, ela é uma glândula endócrina que fica em cima do rim, igual vocês veem nessa primeira imagem, por isso que ela também é chamada muitas vezes de suprarrenal, que está em cima do rim. E ela é formada embriologicamente por dois tecidos diferentes. Eles se fundem lá na formação embriológica lá do negócio. Eles se fundem, dois tecidos diferentes, de forma que o córtex da glândula suprarrenal é uma glândula endócrina verdadeira, ao passo que a medula da glândula suprarrenal é um gânglio simpático modificado. Tem a mesma origem embrionária dos neurônios simpáticos que ficam lá no gânglio do lado da medula espinhal. A diferença desses neurônios pós-ganglionares que ficam na medula da suprarrenal é que eles não possuem axônios que se estendem até a célula-alvo. Eles, na verdade, são chamados de célula cromafim, são neurônios modificados que liberam o neurotransmissor, que agora a gente está falando da adrenalina, libera a adrenalina diretamente na corrente sanguínea, e pela corrente sanguínea ela vai atingir os órgãos-alvo dela. Então, aqui na figura de baixo, a gente vê o neurônio pré-ganglionar, o corpo celular dele está lá na medula espinhal, o axônio está saindo, se projetando, até o gânglio simpático modificado, que no caso é a medula da suprarrenal. E aí a célula cromafim, que é o neurônio pós-ganglionar modificado, não tem um axônio, ele libera o neurotransmissor adrenalina diretamente na corrente sanguínea. E aí, pela corrente sanguínea, ele vai encontrar células que possuem receptores para o neurotransmissor. E é isso. Então, os neurotransmissores que a gente trabalhou foram a adrenalina e a noradrenalina, né? Então, vamos ver como é que esses neurotransmissores são sintetizados. Pronto? Eles têm uma via comum de síntese, né? Esses neurotransmissores são chamados de catecolaminas, junto com a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor importante no sistema nervoso central, né? Ela não atua aqui no sistema nervoso autônomo. Mas é interessante notar que a síntese de noradrenalina e de adrenalina envolve também a síntese de dopamina. Então, como acontece? Todos esses neurotransmissores são sintetizados a partir de um aminoácido, que é a tirosina. Aí tem, vocês não precisam saber de cor o nome das enzimas nem nada, tá? É só porque é interessante notar mesmo como esses neurotransmissores são sintetizados. Mas aí a tirosina, então, tem lá uma enzima que chama tirosina hidroxilase, que vai converter a tirosina em um composto chamado DOPA. Esse é um passo comum para todos os neurônios que usam noradrenalina, ou adrenalina, ou dopamina. Todos eles vão ter essa enzima que vai converter a tirosina em DOPA. A DOPA, por sua vez, vai ser convertida em dopamina pela dopa-descarboxilase. Esse também é um passo comum de todos os neurônios que usam esse neurotransmissor. A dopamina, por sua vez, pela enzima dopamina beta-descarboxilase, ela vai ser convertida em noradrenalina, nos neurônios que utilizam tanto a noradrenalina quanto a adrenalina como neurotransmissor, vai ser convertida em noradrenalina. Aí as células cromafins, que ficam lá na medula da suprarrenal, elas possuem uma outra enzima, que é essa fentolamina N-metiltransferase, que converte a noradrenalina em adrenalina. Então é uma cadeia aí que sintetiza 3 tipos de neurotransmissores diferentes, e aí dependendo do neurotransmissor que o neurônio utiliza, ela vai parar em algum ponto aí. Lembrando que a dopamina é do sistema nervoso central, que a gente não está vendo agora. Então, a gente está focando na síntese de noradrenalina e de adrenalina. Pode passar. A via de liberação desses neurotransmissores, tanto a adrenalina quanto a noradrenalina, também é comum. Então, como acontece? Chega lá o potencial de ação na varicosidade. Esse potencial de ação causa a abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem.
entra cálcio dentro do terminal axonal, esse cálcio vai causar a exocitose das vesículas, contendo o neurotransmissor. O neurotransmissor vai se ligar lá nos receptores para atuar, tal, vai fazer o que ele tem que fazer, e aí a resposta vai ser encerrada ou pela difusão para longe da fenda sináptica, ou por uma recaptação do neurotransmissor. Mas eu vou voltar nisso depois, que ele vai ser recaptado para dentro da célula, e aí ele pode ser degradado dentro da célula, ou ele pode ser ou ele pode ser degradado, ou ele pode ser reestocado dentro de alguma vesícula. Pode passar. Esses neurotransmissores que são secretados lá na fenda sináptica, eles vão atuar em receptores chamados de receptores adrenérgicos. A gente tem diferentes subtipos de receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. O que é importante a gente saber desses receptores são essas vias que eles ativam intracelularmente, que a gente viu. Esse é um esquema que a gente postou lá no Instagram, para vocês verem, espero que tenha ajudado. Mas vamos lá. O alfa 1, ele é acoplado a uma proteína chamada de GQ. A proteína GQ ativa uma enzima da membrana que chama fosfolipase C. A fosfolipase C vai converter os fosfolipídios de membrana em duas moléculas, uma chama inositol trifosfato e outra chama de acilglicerol. O inositol trifosfato ele vai estimular a liberação de cálcio de dentro das organelas que armazenam cálcio na célula e que vai dar um sinal de cálcio na célula. Já o diacilglicerol vai ativar uma proteína quinase C, que é uma proteína que vai fosforilar outras proteínas, e aí vai ter a resposta que isso tem na célula depende muito da maquinaria da célula. Mas o que é importante saber é essa via que ele ativa. O alfa 2, por sua vez, ele é acoplado a uma proteína GI, que inibe a adenilato ciclase. A adenilato ciclase é aquela enzima responsável por converter ATP em AMP cíclico, então se ela está inibida, vai decrescer o nível de AMP cíclico. Com um nível baixo de AMP cíclico, a gente inibe a proteína quinase A. Já os receptores beta, eles são todos receptores acoplados à proteína GS, eles ativam a adenilato ciclase converte o ATP em AMP cíclico, e o AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A, que por sua vez vai fosforilar proteínas intracelulares que vão dar uma resposta na célula. Então, todos esses receptores, eles são ativados tanto por noradrenalina quanto por adrenalina, mas eles têm sensibilidades diferentes. Eles respondem preferencialmente ou à noradrenalina ou à adrenalina. Essas sensibilidades estão aqui descritas no canto. O que acontece é que, quando a adrenalina está em baixas concentrações no nosso sangue, ela vai se ligar preferencialmente aos receptores beta 1 e beta 2. Mais o beta 2 porque ele tem uma sensibilidade maior à adrenalina. Mas quando a adrenalina está alta no nosso sangue, em situações extremas, de luta ou fuga, que a gente está com muita adrenalina no sangue, a adrenalina vai se ligar também nos receptores alfa 1, alfa 2, mesmo que eles tenham sensibilidade maior à noradrenalina, porque a concentração de adrenalina está muito alta. Então, é isso. Pode passar, Mica. Aqui é a imagem da Silverthorne, esses seriam os receptores beta, acoplados à proteína GS, só para ilustrar como eles funcionam, porque aquilo lá estava escrito. Então, chega lá uma molécula sinalizadora, que é o neurotransmissor, adrenalina, noradrenalina, vai ativar a proteína GS, que vai ativar a adenilato ciclase. A adenilato ciclase vai converter o ATP em AMPC. O AMPC vai ativar a proteína quinase A, que vai fosforilar outras proteínas e vai dar uma resposta celular. A resposta celular depende de quais eram essas proteínas, depende da maquinaria da célula mesmo. Pode passar. E aqui, como que esses neurotransmissores são eliminados da fenda sináptica, então? Porque, como eu falei, a transmissão sináptica, para ela encerrar, ela precisa que os neurotransmissores sejam retirados, removidos lá da fenda sináptica. Aqui na via simpática não existe uma enzima para degradação extracelular, igual a gente viu na junção neuromuscular, lá na fenda sináptica da junção neuromuscular, que tinha acetilcolinesterase. Aqui não tem uma enzima extracelular.
Então, a ação das catecolaminas na fenda sináptica, ela é terminada pelo transporte dos neurotransmissores de volta para o terminal axonal, é uma recaptação do neurotransmissor, e uma vez no interior do terminal axonal, essas catecolaminas podem ser recarregadas em vesículas sinápticas, ou elas podem ser enzimaticamente destruídas pela ação da monoaminoxidase. A MAO é uma enzima encontrada na membrana externa das mitocôndrias. Ou os neurotransmissores podem simplesmente ser difundidos para longe da fenda sináptica também, como a gente já tinha visto. E é isso sobre as vias simpáticas. Tieme, bora. Oi, amiga. Ô, amiga, eu queria me apresentar rapidão, que eu não fui na primeira aula da Maria Andréia. Claro, se presente. Eu vou ligar a câmera então rapidinho, tá? Tá bom. Ah, Ai, amiga, que vergonha. opa. O que tem que fazer? Tem que tirar a apresentação? Como é? Eu só ligar a câmera. Ah, entendi. Eu acho que você tem que parar de apresentar, amiga. Peraí, amiga. Tá bom. Como eu falo? Ai, beleza. Então tá, vou falar agora. Meu Deus do céu. Cadê? Aí. Todo mundo tá me vendo, eu acho, né? Tá dando certo o negócio aqui. Tá. Então, beleza. Vou falar então rapidinho, gente. Meu nome é Tieme, que eu sou da 57 também. E eu não pude, infelizmente, na primeira aula da Maria Andréia, quando os pais se apresentaram, eu tava com alguns problemas na família. E é por isso que eu me ausentei um pouco também das atividades de PAD. Mas agora eu estou de volta e eu só queria me apresentar para vocês, porque eu não tive a oportunidade de fazer isso antes. Então, eu também estou no grupo dos PADs, então quem tiver dúvida, eu posso tentar ajudar, como todos os PADs. E é isso, gente. Então, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre parasimpático, que é o meu preferido. Brincadeira. E eu vou falar um pouquinho, então. Agora eu vou. Alana, você vai apresentar de novo ou eu boto? Posso botar também. Miga. Bota. Foi mal, Sabrina tá muito confusa aqui. Peraí, gente. Eu vou apresentar. Eu posso colocar também. Eu posso colocar também. Ah, não, mas você vai pôr? Deixa eu desligar, né? Já deu. Não, não sou de Minas. Eu sou daqui mesmo, de São Paulo. Miga, eu vou apresentar. Ah, você tá apresentando. É que eu não tô vendo. O que eu fiz? Ah, tá, beleza. Começou então, gente. Ok, desculpa. Bom, se alguém tiver problema para me ouvir, manda aí no chat, porque às vezes meu computador dá pau. E aí dá uns problemas. E também ignorem os barulhos, porque tá todo mundo em casa hoje. Meu irmão, meu pai, eles estão em reunião. Tá? Então às vezes ficam uns barulhos. Então, gente, o sistema parasimpático é o sistema, a via, né? Ela é mais ativada, ela é mais presente em situações que não são as situações do simpático. Então, que não são situações de luta ou fuga. Por exemplo, dos exemplos melhores é a situação de digestão. Então, aqui eu coloquei esses dois memes de buchinho cheio para falar sobre a digestão, então. Tá bom? Porque é uma das situações, então, que são situações bem mais tranquilas, em que o parasimpático é muito mais usado. Então, nesse caso, a gente tem, por exemplo, o aumento do peristaltismo, que são os movimentos peristálticos do intestino, para fazer a digestão. A gente também tem uma leve diminuição da frequência cardíaca, nada sério, óbvio, né? Mas é só para mostrar para vocês as situações que elas são mais ativadas, o que acontece. Pode passar para a próxima, amiga, por favor. E aqui, nessa imagem, é uma imagem da Silverthorne, é uma imagem que compara, então, o simpático para o parasimpático. No caso, eu vou falar da parte simpática, né? E aí, o que tá falando aqui? O que é importante saber, que nem a Alana falou também sobre o simpático,
é a divisão anatômica. Então, as vias parasimpáticas, elas nascem em 2 lugares. Nascem no tronco encefálico, que é aqui essa parte mais superior da cabeça, e também na região sacral, né? E aí, é importante vocês notarem também que os axônios dos neurônios do tronco encefálico, que são esses mais superiores, eles deixam o encéfalo através de nervos cranianos, especialmente o nervo vagal, que eu vou falar dele daqui a pouco, tá bom? Que é o 10º par, né? Então, assim como o sistema nervoso simpático, o parasimpático também baseia-se em vias que são compostas por neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares. Nesse caso, a principal diferença entre o simpático e o parasimpático é que o parasimpático possui neurônios pré-ganglionares muito mais longos. Isso acontece porque os gânglios autonômicos, eles ficam quase que colados na célula efetora. Então, perceba aqui nesse desenho, dá para ver, ó. Eu acho que os gânglios são esses negocinhos amarelinhos, tá vendo, ó? E aí percebam que os gânglios, eles ficam super perto dos órgãos-alvos, né? Então, é por isso que o neurônio pré-ganglionar é muito mais longo do que o neurônio pós-ganglionar. Porque o caminho que restou para o neurônio pós-ganglionar percorrer é muito menor do que o neurônio pré-ganglionar já percorreu, tá? Então, pode passar para a próxima, amiga. Ia falar um pouquinho sobre o nervo vago, que é o 10º par do nervo craniano. Ele é muito importante para o sistema nervoso autônomo parasimpático. Tanto é que tem até algumas pessoas que chamam de sistema nervoso vagal, tá bom? Porque cerca de 75% das fibras parasimpáticas estão no nervo vagal, tá bom? Então é bem importante mesmo. E pode passar, só isso de falar do nervo vagal. Agora essa parte é importante. A transmissão. Então, o neurônio que a gente vai falar é o neurônio azulzinho, que é o da direita. Os neurônios, então, da via parasimpática, eles são chamados de colinérgicos. Isso porque eles secretam acetilcolina, que é esse neurotransmissor aqui que está desenhadinho. Tanto o neurônio pré-ganglionar quanto o pós-ganglionar, eles são colinérgicos, né? Então, ambos vão secretar acetilcolina. E o que é importante notar é que dentro do gânglio, que é essa bolinha aí do centro, né, essa bola maior aí que está envolvendo os axônios e tal, existem receptores nicotínicos. No entanto, no tecido-alvo, que é essa bolinha com A dentro, na parte inferior da figura, existem apenas receptores muscarínicos. Então é importante vocês notarem que tanto o receptor muscarínico quanto o nicotínico, eles são capazes de receber, de receber mesmo acetilcolina. Tá bom? Então, quando a gente está falando de vias parasimpáticas, você sempre tem que pensar em acetilcolina. Isso tem que ser quase que automático, porque é o principal neurotransmissor para a via parasimpática, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. É isso aí, pode passar, por favor. Beleza. Então, falando já sobre a acetilcolina, é importante a gente falar um pouquinho sobre a síntese dela. A acetilcolina é formada por uma substância que se chama colina. A colina é uma substância que está presente em altas concentrações no nosso plasma sanguíneo, tá bom? Então, a via de síntese dela, aí nessa figura da Silver, está bem simplificada. Mas é basicamente assim, então. A colina vai entrar no neurônio, e dentro do neurônio ela vai encontrar uma outra substância que se chama acetil-CoA, que é a acetilcoenzima A. E elas vão se juntar, né? E aí, essa reação da junção de colina com acetil-CoA é catalisada por uma enzima que se chama colina-acetiltransferase. Gente, não é super importante decorar o nome dessa enzima, tá bom? Mas é interessante vocês terem noção que precisa de uma enzima para fazer, então, acetilcolina. A partir dessa reação, então, em que se junta a colina com a acetil-CoA, com a ajuda dessa enzima, se forma a acetilcolina. A acetilcolina, então, vai entrar numa vesícula sináptica por transporte ativo, e assim que tem o potencial de ação, vocês sabem, né, que a vesícula se funde com o terminal axonal e tal, e ela é lançada, então, na fenda sináptica. E aí, essa parte é muito importante, porque vocês têm que ter, assim, noção de que
Nosso corpo produz muita acetilcolina, muito mais do que o necessário. Então, é super importante que o nosso corpo também tenha mecanismos que reciclem essa acetilcolina, que degradem ela. Por quê? Primeiro que ela é feita em excesso, a gente não precisa de tanta acetilcolina assim. E depois que, se a acetilcolina fica muito tempo na nossa fenda sináptica, ela pode trazer alguns prejuízos à nossa saúde. Então, é muito importante que existam enzimas, como a acetilcolinesterase, que degradem a acetilcolina na fenda sináptica, tá? Por causa dessas duas coisas. Não se sabe ainda por que o nosso corpo produz tanta acetilcolina, mas ela produz, então é por isso que é importante que ela seja degradada, tá bom? Porque ela em excesso, como tudo na vida, né? Ela em excesso faz mal. Então, é isso. Pode passar para a próxima, por favor. Beleza. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os receptores. Esses receptores das vias parasimpáticas, a gente chama de receptores muscarínicos. E é por isso, então, que eles são representados pela letra M. A gente tem 5 subtipos de receptores. M1, M2, M3, M4 e M5. Primeiramente aqui, então, eu vou falar sobre os receptores M1, M3 e M5, os receptores ímpares, né? Sendo que o mais importante deles é o M3. E o M3, ele é presente sobretudo em músculo liso, como eu escrevi aí, tá bom? Então, vamos lá. O receptor M1, M3 e M5, eles são acoplados à proteína GQ, assim como o receptor alfa-1, que a Lana comentou agora há pouco, né? E aqui nessa imagem da Silver tem uma representação, eu peguei do slide da professora, na verdade, mas eu achei essa imagem, tá no capítulo 6 da Silver. Enfim, e aqui tem uma representação, então, de como funciona o sistema de fosfolipase C, que é o sistema desses receptores, tá bom? Então, basicamente, primeiro, a gente tem a ativação da proteína GQ, tá bom? E essa proteína GQ, então, ela vai causar a ativação da fosfolipase C. A fosfolipase C, ela vai pegar os fosfolipídios da membrana celular aí da célula, que é feita de fosfolipídios, né? E vai converter em duas substâncias, o diacilglicerol e o IP3, tá bom? O IP3, ele é muito importante para aumentar a concentração de cálcio intracelular. Vocês já devem saber que o sinal de cálcio é muito importante para uma resposta contrátil, né? Nesse caso aí do músculo liso. Então, no caso do IP3, ele vai pegar o cálcio, os íons cálcio, do retículo endoplasmático e vai liberar, tá? E aí, ao mesmo tempo, o diacilglicerol, que é o DAG, ele vai ativar a proteína quinase C. A proteína quinase C, como o próprio nome diz, a parte de quinase, ela é importante para a fosforilação de algumas coisas, no caso de proteínas. Então, a fosfoquinase C, ela vai fosforilar algumas proteínas, que junto com o aumento da concentração de íons cálcio intracelular, vai causar uma resposta celular, tá bom? Então, é basicamente isso, gente. Nesse caso, então, vai ter uma contração de músculo liso. Se eu vou falar uma coisa que não é tão importante, mas é que às vezes confunde, eu me confundia muito com isso no passado, é que os vasos sanguíneos, eles são musculatura lisa, certo? E eles possuem receptores muscarínicos M3. No entanto, assim, é uma exceção, tá? No caso dos vasos sanguíneos, não vai ter resposta de não vai ter uma contração, vai ser vasodilatação. Isso porque os vasos sanguíneos, apesar de terem receptores muscarínicos, que são para parasimpático, os vasos sanguíneos não têm inervação simpática. Perdão, eles não têm inervação parasimpática, eles têm somente inervação simpática. Então, ainda não se sabe muito bem a função dos receptores M3, tá bom? Mas eles existem, no entanto, não causam resposta contrátil, porque normalmente é para causar, entendeu? M3 é para causar resposta contrátil em músculo liso. Mas nesse caso não causa. Eu só tô falando isso porque isso me confundia, não sei se isso confunde mais alguém, tá? Mas não é um detalhe super importante, como eu falei. O importante é vocês saberem, então, a função, assim, a cascata, né? Os mensageiros e tal desse receptor. Pode passar, amiga, por favor. E por fim, então, a gente vai falar sobre os receptores M2 e M4, que eles são acoplados à proteína GI. O I, gente, é fácil de decorar porque o I é de inibitório, então é uma resposta inibitória. Desses receptores, o mais importante é o M2,
que está presente em músculo cardíaco, principalmente. Então, a resposta aqui, ela é diferente, ela é meio que contrário da outra que a gente viu. Então, primeiramente, vai ter a ativação da proteína GI, né? E a proteína GI, então, ela não vai ativar a adenilatociclase, que é uma enzima super importante para converter ATP e AMPC, em AMPC cíclico, né? Então, como não existe essa enzima, não vai ter, né, essa ativação dessa enzima, as concentrações de AMP cíclico vão cair, o que vai comprometer a ativação da proteína quinase A. Então, sem a proteína quinase A, não vai ser possível a fosforilação de outras proteínas para, né, ativar essa cascata e levar uma resposta celular. Portanto, nesse caso, não existe resposta celular. E vai culminar básica. Aqui, gente, aqui eu escrevi errado. Eu coloquei músculo liso, mas é músculo cardíaco, no segundo parágrafo aqui do texto, tá? Só para avisar vocês que tá em músculo. É músculo cardíaco. Eu copiei e colei, por isso que está assim. Mas só para avisar, então tá errado. É músculo cardíaco, depois eu vou mudar. E é isso então, gente. Então, uma resposta inibitória, tá? Vai então culminar principalmente no relaxamento da musculatura cardíaca. Pode passar, amiga, por favor. E aí, eu montei esse slide só para resumir tudo e para vocês poderem assimilarem um pouco melhor, para não ficar só essa decoreba de cascata e tudo mais. Porque eu acho que assim fica mais, para mim foi mais fácil, pelo menos, né? Então, uma forma fácil de decorar as funções dos receptores. Então, primeiro, é só você decorar, né, que os receptores, no caso dos receptores M1, M3 e M5, a gente está falando de musculatura lisa, e M2 e M4 a gente está falando de musculatura cardíaca, tá bom? Então, aqui primeiro vamos falar do M1, M3 e M5. Então, vamos pensar. Parasimpático é usado em situações de buchinho cheio, situações tranquilas, como, por exemplo, a digestão. Beleza. A digestão resume-se, basicamente, nos movimentos peristálticos. Então, portanto, tem que ter aumento do peristaltismo. Lembrando que o intestino, o estômago, é tudo musculatura lisa, né? O trato gastrointestinal, que é o TGI, essa sigla, é musculatura lisa. Então, precisa ter a contração da musculatura lisa para que a gente consiga fazer digestão, tá bom? Então, se você pensar nisso, você vai lembrar, então, que os receptores M1, M3 e M5, eles estão relacionados com a contração do músculo liso. Portanto, é uma resposta excitatória, tá bom? Aí, vamos falar dos outros receptores, então. Vamos pensar. Sistema parasimpático, são situações que você fica mais calminho. E aí, quando você fica mais calminho, há uma leve diminuição da sua frequência cardíaca, porque você não tá super afobado, você não tá correndo de ninguém, com medo de nada. Certo? Então, vai ter uma diminuição, obviamente, que não é prejudicial, da frequência cardíaca, tá? E aí você pode pensar nisso, então, para você diminuir a frequência cardíaca, tem que ter um leve relaxamento da musculatura cardíaca. Então, você vai lembrar que os receptores M2 e M4, que são os de músculo cardíaco a gente falou, sobretudo M2, né? Eles estão relacionados com uma resposta inibitória que vai causar, portanto, o relaxamento do músculo cardíaco. Tá bom? Então, eu acho esses esqueminhas bem mais fáceis assim, de decorar, tá? Então, foi isso, gente. Essa foi minha parte de parasimpático. E agora eu passo a palavra para o Bernardo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bernardo. Prazerzaço estar aqui com vocês, muito feliz de ver vocês aqui na nossa monitoria. Passei perfume e coloquei minha melhor roupa para a gente falar sobre sistema nervoso autonômico e vamos que vamos. Aqui a ideia é a gente amarrar todo esse conhecimento que as meninas passaram e discutir alguns efeitos fisiológicos da estimulação autonômica. Então, sem maldade, vamos lá. O que vocês precisam saber, fundamentalmente? O sistema nervoso autonômico é uma porção do sistema nervoso cuja função, essencialmente, é, a partir de estímulos internos ou externos, controlar as vísceras, os órgãos do nosso corpo. E o sistema nervoso autonômico tem duas divisões, a divisão simpática e a divisão parasimpática. E elas
dividem alguns aspectos, tem alguns aspectos comuns, né? Primeiramente, o que precisamos entender? O sistema nervoso central emite sinais a partir de informações, de estímulos, de percepções internas ou externas, e esses estímulos saem da medula ou do comecinho do encéfalo, do tronco encefálico. Quando esses estímulos saem, eles passam pelos núcleos dos neurônios pré-ganglionares. Beleza? Passando pelos núcleos, pelas fibras pré-ganglionares, perdão, elas atravessam essas fibras todas e uma vez que elas chegam ao final dessas fibras pré-ganglionares, elas liberam um neurotransmissor. Tanto no simpático quanto no parasimpático, é a acetilcolina. A acetilcolina é liberada pelas fibras pré e atingem os receptores nicotínicos nas fibras pós, nos gânglios das fibras pós. Para a gente simplificar, basta saber que os gânglios são os núcleos das fibras pós-ganglionares. Então, o estímulo, o impulso, atravessa a fibra pré, há a liberação de acetilcolina e a fibra pós reconhece por meio dos receptores nicotínicos essa acetilcolina. Uma vez que os receptores nicotínicos são ativados, o impulso segue pela fibra pós. Uma vez que esse impulso passa pela fibra pós, ela libera novamente um neurotransmissor, que muda do simpático para o parasimpático, e esse neurotransmissor provoca as ações fisiológicas nos órgãos-alvo. Beleza? Uma vez que a gente tem conhecimento da estrutura geral do sistema nervoso autonômico, vamos comentar as diferenças entre a divisão simpática e a divisão parasimpática. No sistema nervoso autonômico simpático, as fibras saem da região tóraco-lombar da medula, ou seja, da região mediana do tronco. As fibras pré-ganglionares, as primeiras, as que saem logo da medula, são curtas. E são curtas porque os gânglios estão próximos da medula. Existe, inclusive, uma cadeia, que a gente chama de cadeia paravertebral, em que os gânglios simpáticos estão todos agrupados e pertinho da medula. Então, as fibras pré são curtas, há a liberação de acetilcolina na sinapse entre o neurônio pré e o neurônio pós, e as fibras pós-ganglionares são longas, exatamente porque o gânglio está próximo da medula. Quando a fibra pós chega no órgão-alvo, há a liberação de noradrenalina, que é uma catecolamina, como a gente já discutiu, e essa catecolamina, a noradrenalina, é lançada sobre a membrana efetora dos órgãos-alvo. E nessa membrana efetora existem os receptores adrenérgicos, alfa e beta. Só para a gente lembrar, alfa-1 é um receptor acoplado à proteína GQ, alfa-2 à proteína GI, e os tipos de beta, os três, beta-1, beta-2 e beta-3, são acoplados a uma proteína GS. E então, uma vez que é o reconhecimento pelos receptores adrenérgicos, a gente observa os efeitos fisiológicos do simpático. Mais um detalhe que é interessante é que a degradação dessa noradrenalina se faz por meio da MAO, que é a monoaminooxidase, na varicosidade do neurônio que a lançou. Então, isso a gente vai discutir mais, na verdade, a gente vai aprender mais ao longo do curso, na disciplina de farmacologia, no segundo ano, a gente fala disso melhor, mas o neurônio pós-ganglionar libera a noradrenalina, depois ela é recaptada pelo neurônio e é degradada lá dentro. Mas isso é um detalhe. Fechado? No parasimpático, agora vamos mudar um pouquinho o foco, os neurônios pré-ganglionares saem das regiões cranial e sacral. As fibras pré-ganglionares são longas, porque os gânglios simpáticos, os gânglios parasimpáticos, estão próximos dos órgãos-alvo, estão na intimidade dos órgãos, e por isso as fibras pré são longas. Na sinapse entre pré e pós é liberada a acetilcolina, que é reconhecida pelos receptores nicotínicos das fibras pós, e essas fibras pós são curtas.
Mais uma vez, porque estão já na intimidade dos órgãos. Uma vez que a fibra pós chega pertinho do órgão, ela libera acetilcolina e no órgão existem os receptores muscarínicos, M1 a M5, que reconhecem essa acetilcolina e então se manifestam as ações fisiológicas. No caso do parasimpático, a degradação do neurotransmissor se dá na fenda sináptica com uma enzima chamada acetilcolinesterase. Então tá, pode passar, por favor? Passa mais um, por favor. A gente vai discutir agora os efeitos fisiológicos da estimulação autonômica, tanto as respostas simpáticas quanto as respostas parasimpáticas. É legal a gente ter em mente que, em geral, o simpático é mobilizado em momentos de ação, de luta ou fuga, em que a gente precisa mobilizar recursos rapidamente para correr, para lutar, para esse tipo de atividade. As respostas parasimpáticas, por sua vez, têm a ver com a restauração. Então, os objetivos são acumular energia, absorver nutrientes, e é isso. Grosso modo, as respostas simpáticas e parasimpáticas são antagônicas, são contrárias. E os principais exemplos disso são a estimulação autonômica na íris ou na pupila, em que o simpático promove a dilatação da pupila, que a gente dá o nome de midríase. E o parasimpático promove a constrição da pupila, que a gente chama de miose. No caso dos pulmões, dos brônquios, a estimulação simpática promove broncodilatação. Então, quando a gente precisa correr, precisa fugir, é preciso que o oxigênio chegue até os tecidos. Então, a dilatação dos brônquios. No caso da estimulação parasimpática nos pulmões, existe a broncoconstrição. E tudo isso mediado no caso dos pulmões, pelo receptor beta-2. No coração, existe o receptor beta-1, e a estimulação simpática promove o aumento da frequência cardíaca e da força de contração do coração. Ainda no esquema da luta-fuga, né, faz sentido porque a gente precisa que o sangue chegue mais rapidamente nos tecidos periféricos. Então existe essa diminuição no tamanho do leito. Aliás, esse aumento da força do coração que promove essa chegada mais rápida. No caso da estimulação parasimpática, a diminuição da frequência e da força de contração. No trato gastrointestinal, no trato digestório, como aparece aqui no nosso slide, a estimulação simpática promove a diminuição da motilidade e da secreção. Isso vale para praticamente todos os órgãos envolvidos na digestão. Pâncreas, fígado, estômago, intestino. E no parasimpático existe o aumento da motilidade e da secreção, porque o objetivo do organismo é mobilizar mais recursos. A gente precisa acumular energia e absorver nutrientes. Esses foram exemplos em que as respostas são antagônicas, mas existem situações em que as respostas são complementares, né? A fim de se desenvolver uma atividade, o simpático e o parasimpático atuam em conjunto. Um exemplo clássico é o da genitália masculina, do pênis, em que a estimulação parasimpática promove a ereção e a estimulação simpática promove a ejaculação. Você já tem alguns materiais disponíveis, então acho que nem faz sentido a gente passar um por um em todos os efeitos, mas a ideia geral é essa. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisinha da nossa fala. E agora vamos abrir para as perguntas. Gente, ficou alguma dúvida?
Podem mandar aí no chat que a gente vai olhar, ou ligar o áudio e tal. Podem ficar à vontade. Ou se quiser. Eu tenho só uma dúvida. É o seguinte, essas varicosidades, elas estão presentes só na divisão simpática? Não está na divisão parasimpática? É nas duas, Vitor. O sistema autônomo, esse é o terminal do neurônio pós-ganglionar, do simpático e do parasimpático. Ele só difere do somático, né? Que a gente viu o terminal axonal lá do somático era diferente, mas é das duas divisões. Entendi. Obrigado. Imagina. Mais alguma? Gente, não tenham vergonha. Nenhuma pergunta é boba, nem nada assim. Eu tô Pode tentando perguntar. elaborar a minha, peraí, gente. Se a gente não conseguir responder, a gente vai tentar e manda depois para vocês. A gente procura, pesquisa, sei lá. Né? Não. Dão muitas folhas aqui pra eu achar a porra da pergunta. Ô, louco, boy. Vai, boy, manda braba. Então, é que, tipo, tinha um receptor, eles eram meio antagonistas, assim, mas eles eram do mesmo sistema. Aí eu buguei com isso, como é que funciona? Tipo, um falava que ele era... Ai, deixa eu achar isso aqui que vai ficar melhor. Explica, como assim? É que eu sou burro, gente, calma. Eu também. Aqui, acho que eu achei ele agora, boa, boy. Tá, tem os receptores alfa e eles diminuem as... Não é esse daqui, não. Isso, promove o relaxamento da musculatura. O receptor alfa 2, ele diminui a MP cíclico e promove o relaxamento da musculatura. E aí, o beta, qual dos betas que faz o contrário? Peraí. O beta 1, a intensificação da contração muscular. E esses dois atuam no músculo liso, né? E aí como é que funciona isso? Porque os dois recebem a mesma coisa. E aí... Mas assim, agora a gente está vendo só essas vias aí, a gente não está estudando os órgãos ainda, né? Mas eles não são divididos igualmente pelos órgãos. Tem lugar que vai ter só receptor beta 1, tem órgão que vai ter só receptor, alfa 1. Isso a gente vai ver quando a gente entrar nos sistemas, mas assim, a distribuição desses receptores não é como se todas as células tivessem todos os receptores atuando ao mesmo tempo. Entendi. Então é a desigualdade que faz a ação do negócio. Exatamente. Elas combinam para criar uma resposta adequada. Valeu. Desculpa a demora para achar a pergunta. Top. Tem mais aí nas suas folhas? Amiga, esse aqui. Acho que o alfa 2 diminui a MPC. Exato. E beta 2 aumenta o MPC. Isso. Top. Mais alguma dúvida, gente? Tem aí embaixo. Se tem alguma. Gabriela, eu não faço ideia. Não faço ideia, talvez tenha. Vou perguntar pro violino. Não sei também. Tá complexo essa questão. Ainda bem O complexo. violino sabe. Pergunta pros pais de embriologia. Pergunta pra Formigari. Chama a Giovana Formigari pra vir pra ela. Assim, eu lembrei que assim, o parasimpático ser naquela parte mais sacral da medula espinhal tá relacionado que ele inerva bastante os órgãos pélvicos, né? Tipo, a bexiga, etc. Mas, sei lá, tem nada a ver. É mais curiosidade mesmo. Não... Chutem nervo vago na prova de anatomia quando vocês não souberem qual é o nervo que inerva. Normalmente é o nervo vago. 70% das fibras do parasimpático saem pelo nervo vago. Então é uma boa dica de chute em anatomia. Não contem para os monitores de anatomia. É mesmo. Gente, eu tenho uma dúvida.
Vocês estão me ouvindo? Aham. Ah, tá bom. Por exemplo, na tabela que vocês passaram, ah, o sistema simpático, ele causa a dilatação dos bronquíolos, certo? E aí, o receptor dele é o beta 2. Eu fiquei com dúvida nisso, tipo, porque pra mim teria que ser, tipo, qual que é? Calma aí. Teria que ser sei lá, teria que ser alguma coisa relacionada ao relaxamento e não à contração, sabe? Não sei se eu estou sendo clara. Um instante. Pode falar de café? Aqui, Érica, beta 2. Ela falou que o simpático causa. Ela falou pulmão? Ou ela falou Não, é pulmão aqui, ó. que o simpático causa dilatação? Multiadrenalina hormonal. E ela acha que devia ser parasimpático? Não o beta 2, ela disse, porque o beta 2 ele tá. Seria tipo uma resposta de contração. Sacou? Amiga, eu vou ter que dar uma pesquisada, assim, também fiquei confusa agora. Eu fiquei, tipo, perdida nisso, porque na minha cabeça teria que gerar contração, sabe? E tá escrito dilatação com o alfa 2. O alfa 2? Beta 2. Mas você entende que o porquê, em situação de fuga, em extremo assim, você entende porque seria dilatação. Sim. Né? A dúvida é Sim. no receptor, né? Isso. Ah, tá. Oi, Maria Eduarda, tudo bem? Eu não sei se a sua dúvida foi exatamente essa, mas acho que é legal a gente ter em mente que o que provoca a ação fisiológica não é só o receptor, né? O receptor e um tecido específico. Para a gente usar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui na lista, no último slide, o receptor alfa provoca... Bom, não estou achando aqui exatamente, mas eles podem, sem problema algum, fazer dilatação em um tecido e contração no outro, tá? Porque o que faz a diferença é a localização desse receptor, e não o receptor em si. Não sei se eu fui claro. Gente, depende muito daquilo que eu falei, da maquinaria que essa célula tem. Quais proteínas que a pKa vai fosforilar para dar a resposta? Depende da célula, quais são as proteínas que essa célula tem. E isso a gente vai ver quando a gente entrar nos módulos. Então, talvez em respiratório a sua pergunta seja respondida. Tá bom, gente. Obrigada. Imagina. Que cara? Roberto? Que tem que fazer hoje? As calças de chuveiro não tá funcionando. Ah, tá. Me manda de novo. O quê? O contato dele. Ué, te mandei ontem, você pagou? Mais alguma dúvida, gente? Oi, gente. Ainda nessa dúvida da Maria Eduarda, então quando aqui a professora falou assim, né, que, por exemplo, os alfa-1, ele estimula a contração do músculo liso. Mas então isso é o que normalmente acontece, né? Não que, tipo, necessariamente vai ser assim. É isso? Exato. Ah, tá. Obrigada. Mandou ele. Depende, tipo, o músculo liso de qual órgão, né? Do TGI, por exemplo, ele vai ter que relaxar, porque não é uma situação que a digestão está favorecida, por exemplo. Qual a situação criativa? Pensando. A situação criativa. E aqui? Vem, mandou outra coisa. Tô confusa.
Eu quero mandar uma mensagem que eu não entendi. Ninguém falou que músculo estriado esquelético. Quem falou? Mas nem tem esses receptores no músculo estriado esquelético, né? Nossa, não. Veja. Beleza? As pessoas não está sendo muito. Gente, acho que já, né? Já pode encerrar, acho que ninguém mais ninguém tem. Tchau, Tia.